Pronto, tá valendo. Vamos lá, galera. Obrigado, boa noite. Parabéns aqui por estarem em mais Bora Fazer Talks. Hoje o Bora Fazer Talks, hashtag 012, com o nosso querido amigo, membro do Clube Bora Fazer, André De Paulo, vai falar sobre o tema Data Driven Innovation. Né? André, já vou te botar aqui na saia justa, pelo menos tirando as minhas dúvidas aqui. Bora. Quando eu comecei a estudar essa história toda de tecnologia, a gente falava de data mining. Data mining. Né? MIS, já teve vários nomes. Isso é tudo gato do mesmo balaio, modismo do jeito de falar, mas começa aí. Quem é você? O que você está fazendo aqui, meu amigo? Ah, bacana, bacana. Bem, eu venho da área de tecnologia, tenho quase 30 anos aí de experiência já de carreira só em tecnologia. Comecei na área de hardware, eu vim da eletrônica, então me apaixonei primeiro por desenvolvimento de hardware, depois migrei para desenvolvimento de software, e quando eu caí na parte de análise de dados, suporte à tomada de decisão, me apaixonei completamente e não saí mais disso. E tem uma empresa que só faz isso, né, a Driven Consulting, que se apresenta no mercado como uma intelligence house. Né? Então, nosso papel é justamente ajudar os nossos clientes a tomarem decisões de forma mais assertiva, orientado por dados. Né? Então, respondendo a sua pergunta, Fernando, assim, isso já teve vários nomes, não é modismo, mas o que aconteceu é que a tecnologia permitiu que a gente avançasse nessa questão. E essa evolução aconteceu e hoje não é à toa esse advento aí da inteligência artificial que todos nós vemos falar o tempo todo, em todo quanto é lugar, né? Então, como especialista em inovação, ciência de dados e inteligência artificial, a ideia aqui hoje é falar um pouquinho disso para vocês. Eu trouxe um materialzinho aqui, Fernando, você quer que eu já compartilhe para poder o pessoal seguir enquanto eu vou falando? O que você acha? Fique à vontade, o palco é seu, querido. Maravilha, deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. E aí vocês, por favor, me digam quando vocês estiverem vendo a minha tela. Eu vou parar de vê-los. Ou melhor, eu posso... parei de vê-los. Ah, não, eu consigo. Eu manejei para outro monitor aqui e consigo ver. Eu acho que é o Teams que não deixa a gente ver mais. É por isso que eu gosto do Google Meet, porque a gente apresenta e continua vendo as pessoas. Exatamente. A gente pode colher a reação, né? Não tem nada melhor do que a gente falar para as pessoas e conseguir ver a reação delas. Né? Senão fica difícil, não vira uma palestra, não vira a troca de experiência que a gente quer tanto aqui no Bora Fazer Talks, né? Bem, a ideia hoje, então, é compartilhar um pouquinho da minha experiência, daquilo que eu venho trabalhando na minha carreira há pelo menos 15 anos, que é a parte de Data Driven Innovation, que é inovação a partir de dados. Né? E eu gostaria de começar falando desse tema hoje com vocês, através dos porquês, né, da importância desse tema. E para ressaltar essa importância, né, eu trouxe aqui uma frase, né, que tem várias matérias a respeito, mas eu achei essa importante por justamente vir de quem veio, né? Ou seja, da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Então, ou seja, não tem nada mais conectado à nossa humanidade, às sociedades dentro do mundo todo, do que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, justamente por entender as necessidades, não só de um país ou de um continente, mas de toda a nossa civilização. Né? E a OCDE ela traz o seguinte sobre Data Driven Innovation. Ela diz que a inovação orientada por dados tornou-se um pilar fundamental do crescimento do século XXI. Né? É isso que ela traz na maioria dos artigos dela que fala a respeito desse assunto. Então eu pensei essa frase, porque eu acho que essa frase ela mostra o quão importante se tornou a questão de usar dados para fazer qualquer coisa hoje em dia, né? E inovação não poderia ser diferente. A inovação, a partir do uso de dados, ela pode contribuir muito, não só para as nossas empresas, mas para a vida e bem-estar do mundo, né? Então, é um pouco disso que eu gostaria de falar aqui hoje para vocês. E essa importância se dá justamente por conta da mudança do comportamento que a gente pode observar no mundo. Né? Então, se a gente olha hoje, né,
todos nós aqui, estou vendo aqui, são pessoas maduras, né? É só observar as crianças de hoje, né? Os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, né? As crianças já nascem hoje digitais, né? Você dá uma revista hoje para uma criança de 2, 3 anos, ela passa o dedo da esquerda para a direita tentando rolar a tela. Então, essa é a nova geração, né? É desse jeito que essa nova geração interage com esse mundo novo. Quando a gente olha ali as crianças brincando, né, alguns adultos até acham que não é saudável, né? Então, a ideia aqui não é julgar como as coisas, se elas estão melhores ou piores, mas e sim a mudança comportamental, né? Então, quando a gente olha para um bando de crianças que estão ali com algum gadget, algum eletrônico na mão, você vê que elas estão se comunicando, conversando, mas elas estão fazendo isso através do equipamento. Então, por vezes eu entro no quarto do meu filho para entender com quem ele está conversando, para ver se ele está com o irmão mais velho ali conversando, e não. Na verdade, ele está conversando ali com um amigo de escola, como se tivesse um do lado do outro, na maioria das vezes jogando algum joguinho, mas conversando assim, como se fosse um papo que a gente tinha, pelo menos na minha época, né? Aquele papo que a gente voltava da escola, se reunia com os colegas ali em alguma sala de jogos para jogar algum jogo de tabuleiro. Então ele conversa exatamente assim. Então essa geração é uma geração totalmente conectada, né? As experiências deles são conectados. A forma com que eles brincam, as formas com que eles sentem o mundo é totalmente conectado. E nenhuma dessas conexões deixam de gerar informações. E isso não só nos países desenvolvidos, como a gente está acostumado a ver, né? Mas se a gente vai para países com pouco desenvolvimento, né, onde a inovação é quase escassa, você vê que isso também chegou lá de alguma forma, né? Eu gostei muito dessa foto, por isso que eu trouxe, né, que ela mostra até a pessoa deixando a arma de lado para adotar a tecnologia. Eu achei isso bastante emblemático. Então, isso é o mundo que a gente está vivendo hoje, né? É um pouco disso. Então, essa conexão, esse pessoal conectado. Se você anda no metrô, está todo mundo conectado, está todo mundo fazendo alguma coisa, né? E não é por conta da pandemia agora só, né? Isso acontece porque, de fato, assim, a gente vem sendo catequizado desde a entrada da internet, isso vem assumindo, entrando nas nossas vidas e trazendo não só mais facilidade, mas também espécies de conforto e bem-estar. É óbvio que a gente vê casos e casos, né? E quem fala de bem-estar, a gente vê muitos casos do quanto as redes sociais têm prejudicado a saúde mental de alguns, mas como toda tecnologia, como toda inovação que já existiu na humanidade, tem sempre o lado bom e tem o lado ruim também, né? Então eu gostaria de falar aqui hoje do lado bom, já que o lado ruim, acho que todos sabem, todos ouvem, né? Então eu gostaria de falar aqui do lado bom dessa inovação, dessa conectividade e dessa geração de dados que a gente tem constantemente. Então é por meio dessa mudança no mundo que a OCDE trouxe um pouco do que ela acredita, e aí eu trouxe aqui para listar para vocês, o quanto que ela acredita que esse Data-Driven Innovation tem o potencial necessário para aumentar o crescimento em alguns aspectos, entre eles a produtividade, né? Então, esse é um ponto que a OCDE bate bastante nos seus artigos, porque, como a gente está falando de economia mundial aqui, de cooperação para desenvolvimento econômico, né, nada mais importante do que aumentar a produtividade do mundo, né? Então, eu tenho alguns amigos que trabalham com cultura, que são sociólogos, e eles acreditam e fundamentam muito bem isso, e, portanto, eu passei a acreditar também que o mundo, se voltar a ter escassez, como já houve, a humanidade acaba perdendo a civilidade dela, né? Esses sociólogos acreditam que se a gente viver um momento, um cenário de escassez, a gente volta a viver em tribos, né? Com essas tribos lutando com outras tribos por conta daquele bem escasso. Então isso mostra o tamanho da importância da gente aumentar a produtividade para que os recursos não sejam escassos. E aí eu estou falando de todos os recursos, tá? Não só os tecnológicos que facilitam e melhoram a nossa vida, né? Nos dão mais comodidade, mas também recursos energéticos, recursos alimentares, né? A gente está vivendo agora uma discussão
suporte por conta do momento que a gente está vivendo no mundo, com essa ameaça de novo de uma terceira guerra, com a Ucrânia, com a Rússia. A Ucrânia hoje, né, ela sempre foi um grande exportador de matéria-prima para setores agrícolas, né? Ela exporta muito fertilizante. Então, um dos riscos com toda essa guerra com essa guerra em si que a gente está vendo, é justamente haver escassez, né, alimentar. Né? E essa é uma das grandes preocupações do mundo. Então, quando a gente olha para esse Data Driven Innovation e para essas pesquisas que a OCDE tem feito, é inspirador saber que o Data Driven Innovation tem esse potencial, tem o potencial de aumentar o crescimento produtivo que os países, que a humanidade tem, para justamente evitar que haja escassez de seja qual for o recurso que a humanidade precisa para ter bem-estar. Mas ela não diz só isso. Ela diz ainda que o Data Driven Innovation tem o potencial necessário também para aumentar o crescimento da eficiência dos recursos. André? Pois não. Vamos lá. Uma perguntinha aqui. A OCDE fala de algum momento de colapso? O que seria esse colapso? Quando seria e como seria esse colapso? O quando eu vou ficar devendo, eu não tenho nem sequer dado brother aqui, que é aquele dado não fundamentado para dizer, então não vou me arriscar, tá? Mas o que a OCDE fala é que se a gente precisa aumentar a produtividade, mas se a gente aumentar essa produtividade a qualquer custo, o mundo que a gente vive vai colapsar. E por isso que ela traz o segundo pilar, que é a importância e o potencial que o Data Driven tem para que a gente consiga aumentar essa produtividade, mas com eficiência no uso desses recursos, para justamente a gente não, através da desculpa de aumentar essa produtividade, não poluir o nosso planeta, não acabar com toda a natureza, né, que faz com que a gente tenha um planeta que ainda viva. Então, ou seja, ela fala, né, e aí não é só o CDE, né, que traz isso, tem um monte de organizações hoje falando que se a gente não cuidar do nosso planeta, a gente vai virar o que é hoje Marte, né? Então, um planeta completamente insípido, né, que não nasce nada, não tem como plantar nada, né? Então, a gente vê o Elon Musk falando muito sobre fazer Marte voltar a ter atmosfera e tudo mais, mas o que a gente precisa nesse momento é fazer o que a gente já faz hoje com maior eficiência, né, para justamente não deixar que o nosso planeta acabe. Então, o que a CDE trabalha muito nesses pilares, Fernando, é justamente buscar essa produtividade que a gente precisa, porque é uma questão necessária, né? O mundo está crescendo, a gente está com mais de 8 bilhões de seres humanos nesse planeta, e a tendência para os próximos anos é a gente crescer ainda mais com relação a esse número de habitantes, ou seja, vai faltar comida, se o desmatamento aumentar, o clima vai aquecer demais. Então, se a gente não fizer isso de forma consciente, né? Ou seja, de fato, buscando a eficiência dos recursos, a eficiência energética, né? Isso realmente pode levar ao colapso do nosso planeta, né? Eu não estou acompanhando o chat aqui, tem alguém acompanhando o chat para ver se tem pergunta, mão levantada? Não tem nada aqui. Pessoal, podem, como o Fernando falou, a ideia aqui é trocar, né, com vocês, então podem levantar a mão, podem perguntar, a gente vai trabalhando aqui e falando. Olha, estou vendo que alguém já levantou a mão aqui, deixa eu ver quem. Veinvest. Qual o nome do Veinvest? Tá no mudo, viu? Tá no mudo. Não tá escrito meu nome Veloso, não? Foi mal. Veloso, fala Veloso. Obrigado, querido. Manda ver. Contribuir sobre essa questão essa que estão comentando agora, né? A gente pode somar também essa impressão sem fim de dinheiro lá nos Estados Unidos. Eles emitiram em 2 anos aí 4,8 trilhões de dólares aí, impresso sem lastro algum. A Europa foi 3,8 trilhões de euros. A dívida americana chegando no teto, em junho agora deve aumentar esse teto, historicamente aumenta, então fica sem graça a brincadeira de eles criam papel, né, que eles vão te pagar juros, e aí criam mais papel para pagar quem já tem papel antigo. Se somar a dívida americana aí, governo mais as empresas, chega a 51 trilhões de dólares, então assim, são esferas assim, astronômicas, e acho que uma hora isso vai dar ruim. Já está dando ruim, sendo dos motivos da inflação, enfim, do medo do mercado financeiro, então esse ponto é bem importante. Assim, o que a gente vai fazer? Qual é a solução, né? Ou seja, a gente nunca esteve tão perto de um abismo, né?
Estão perto Essa de um crise, colapso. quando bater, vai ser muito complicada. Por exemplo, lá em 2008, crise do real estate, que quebrou um monte de mercado, a gente já passou um número de quebras só esse ano. Todos esses bancões estão quebrando, aí tem o resgate lá dos governos, o governo ajudando uma empresa ou outra, está comprando uma ou outra, lá na Europa, o Credit Suisse, né, que quebrou, e o UBS comprou. Enfim, o negócio está bem complicado a economia, né? Bom, o meu recado é o seguinte: se a gente continuar com luz elétrica, toda terça às 8 eu estou aqui para vocês, tá bom? Boa, Fernando, boa. Acho que a Áurea tem uma pergunta também, Áurea. Boa noite a todos também. Áurea, eu acho que pelo menos para mim está sumindo o seu áudio. Está muito baixo, Áurea. Aumenta o áudio, por favor. Dá para ouvir? Está muito baixo. Então eu faço depois a pergunta. Agora melhorou. Se você quiser tentar, estava oscilando, está aumentando e está baixando sua voz. Não, eu sou muito fissurada nessas questões, na questão de realmente quanto de dinheiro está na mesa e quanto realmente é o lastro disso, né? O quanto realmente a gente tem esse dinheiro na mesa, que a gente sabe que o mercado também vende muita emoção, né? Vende muito aquela questão de... Tá muito ruim, Áurea. Vou pedir tá baixando, Vou pedir para você depois escrever, tá bom? Tá André, segue aí, André. Vamos lá, mas se eu entendi o comentário da Áurea, de fato, assim, viu, Áurea, a economia mundial, ela abandonou o lastro há algum tempo já, né? A gente tinha as economias no século passado aí lastreado em ouro, isso foi abandonado, né? E a gente vem abandonando aí todo e qualquer lastro para a questão de moeda corrente, está aí as criptomoedas que não me deixam mentir, né? Então, a questão de lastro é algo do passado, né? De fato, assim, não tem mais lastro para todo esse dinheiro digital que a gente está vivendo. Mas vamos seguir aqui. Então, bem, precisamos produzir mais para garantir que não haja escassez, né, para que as pessoas não sofram com essa escassez. Essa produtividade não pode ser descontrolada, então a gente tem que fazer isso com consciência e com uma maior eficiência do uso dos recursos. Para isso, o Data Driven pode ajudar bastante, né? E o Data Driven ainda pode auxiliar na questão da competitividade econômica. Então, ou seja, se eu produzo mais e faço isso de uma forma mais eficiente, logo eu vou fazer isso de forma mais barata e com maior qualidade. Então, isso promove competitividade econômica, ou seja, as empresas se estabelecem por conseguir fazer aquilo que a demanda pede por um preço melhor, com uma qualidade maior, né? Então, até isso, a OCDE trabalha nesse conceito de Data Driven Innovation, justamente a fato dele conseguir aumentar a competitividade econômica, né? E, obviamente, dentro de uma sociedade, de um mercado que exista... Perdão, alguém perguntou? Alguém falou? Eu tô com a mão levantada aqui faz um tempo. Você me provocou aí, falou que criptomoeda não tem lastro, a gente vai sair no soco virtual aqui. Gostaria que a gente não entrasse, eu gostaria que a gente não entrasse no mérito. Só, por favor, só pode seguir, André, depois a gente entra... Perfeito, a gente puxa um fórum só para isso depois, isso, viu? É um fórum bom, eu trabalho com blockchain também, eu gosto do tema, a gente conversa a parte depois. Vocês fazem um papo à parte. Se me permite só voltar um pouquinho na questão da produtividade, isso é uma coisa que eu discuto bastante, porque o mundo, ele sofre mudanças desde que o mundo é mundo, né? Então, desde que o homem estava lá nas cavernas, caçando e tal, a inovação tecnológica, ela vem andando, e hoje nós chegamos aqui onde nós estamos. Só que existe uma dualidade aí, entre produtividade, eficiência de recursos e competitividade né, que vai cruzar com geração de postos de trabalho. Então, em algum momento, o mundo muda, os trabalhos mudam, as pessoas trocam de profissões e a roda segue andando. Só que com Data Driven, nós chegamos num momento em que essa mudança é muito veloz. Na tua opinião, você acha que dá tempo das pessoas se prepararem para os novos postos de trabalho que vão surgir, sendo que cada vez vão ser mais especializados?
Excelente pergunta, viu? Não foi o Alexandre, né? Esqueci seu nome, perdão. Isso, foi o Alexandre Nordin. Né? Isso, que ele fechou a câmera aqui, eu perdi ele aqui nas caixinhas. Excelente pergunta, Alexandre. E, Fernando, isso aqui é uma pergunta de colocar a gente no corner, tá? Porque, assim, essa é a discussão do momento sobre inteligência artificial, né? Se dá tempo das pessoas se recapacitarem para justamente conseguir se recolocarem no mercado. E assim, eu tenho visto muitos especialistas falarem sobre isso, né, tanto sociólogos quanto economistas falarem, e de fato, assim, existe um temor de que parte dessas pessoas, de fato, não vão conseguir, não vai dar tempo delas se recapacitarem para estar aptas a isso. Mas eu só queria corrigir um ponto só que você colocou, que assim, não é o data-driven que está fazendo com que isso aconteça mais rápido, e também não é a inteligência artificial que está fazendo isso acontecer, né? A tecnologia, essa é uma discussão antiga, né? A tecnologia, ela não tira empregos, na verdade. Assim como a inteligência artificial também não vai fazer isso. O que acontece é que muitas vezes aquele mercado específico, ele morre, né? Então, a tecnologia, a inteligência artificial, ela mata, na verdade, um mercado que não é mais eficiente. Então, por isso que é importante trabalhar a eficiência, entendeu? Até perdão se eu me expressei mal, mas não foi isso que eu quis dizer. Não, claro. É que a discussão da vez, né? Todo mundo está discutindo isso agora por causa da inteligência artificial. A questão não é se vai mudar ou não. Mudar, a gente sabe que vai, sempre vai mudar. A questão é se a velocidade com que a tecnologia nos permite hoje evoluir, ela é o suficiente para que o ser humano se adapte. Porque o ser humano é adaptável e ele vai se adaptar em algum momento. A questão toda é a questão do tempo, né? Por isso que eu pedi a tua opinião. Mas eu acho que assim, o ser humano vai evoluir, vai se adaptar como sempre, mas não vai ser na mesma geração. Então, eu, infelizmente, acredito que muitas pessoas não vão conseguir se capacitar a tempo, né, de se recolocar no mercado. Então, sim, por isso que a gente está à beira do precipício em vários pontos, né? Não só do ponto produtivo, com risco de escassez, com risco de fome, mas também com risco de desemprego, com o risco das economias colapsarem, porque a coisa não foi feita de forma sustentável, não foi feita de forma eficiente, e é por isso que a OCDE bate tanto nesse tema, da gente usar tudo que a gente tem de informação hoje, porque exatamente tudo que a gente faz hoje no dia a dia gera informação, gera dados. E é por isso que a OCDE bate tanto da gente usar isso para poder fazer melhor, de forma melhor. Fernando, André, eu gostaria de dar a minha resposta, a minha opinião para o questionamento do Alexandre, viu, Ale? Eu acho que a gente está vivendo um momento de ruptura, que infelizmente não é culpa de quem cria a tecnologia, não é culpa da tecnologia em si, não é culpa das pessoas que têm mais idade e não vão ter tempo de se atualizar, é uma ruptura como o momento que a luz foi criada, o momento da Revolução Industrial, muita coisa vai ficar para trás e vai sofrer. É isso, é fato. É a mudança do óleo de baleia para o querosene. Fato. Eu gostaria do querosene para a eletricidade, entendeu? Isso. Faz parte. É um momento de disrupção na vida em sociedade humana. Eu gostaria de escutar o ponto de vista do meu querido embaixador, que é um cara que está mais adaptado do que todos nós aqui, e tem mais ou menos a minha idade, que é o embaixador Sr. Reginaldo Schoenberg. Regi, o que você acha disso? Bem, o que eu acho, né? A gente vai se adaptar sem sombra de dúvida. A gente vai passar agora um período de buscar conhecimento novo, de buscar se aperfeiçoar. Eu vejo isso muito no desenvolvimento de software, né, onde eu estou atuando. As pessoas estão muito confiantes que a inteligência artificial vai substituir você no primeiro momento. Na verdade, ela vai ajudar, mas ela não vai substituir. Só que a gente também vai precisar avançar um pouquinho para equiparar o nosso conhecimento para fazer perguntas corretas. E até para dar um contexto correto, né? E assim, eu acho que é muito legal esse momento que a gente está vivendo, porque é um momento que a gente vai precisar realmente reciclar nosso conhecimento e nossa experiência. E quando eu falo reciclar nossa experiência, é pegar o conhecimento novo que a gente tem e aplicar sobre uma experiência passada
nossa, né, que foi tomada decisões diante de determinadas situações ou determinados conhecimentos, e reciclar essa experiência, reatualizar ela. Então, maravilha. Esse é um momento muito mais, assim, de ficar muito atento, né, Regi? Precisa ficar atento. De ficar atento e brincar com tudo isso, né? Maravilha. Estar atualizado brincando. Ô, Fernando, só para dizer que eu assino com o relator aí, tá? Qual? Só para dizer que eu assino com o relator que falou agora. Tá bom. Eu vou chamar duas pessoas que eu quero escutar. Eu já ia chamar o Marcos, quero saber a impressão do Japão, mas primeiro vou chamar a nossa amiga aqui, a Maria Pereira, que está no carro. Eu não sei se ela está vendo a gente, está com conexão ruim, aproveitar que ela está no carro para não atrapalhar muito aí o trânsito dela. Mariana, você está escutando a gente? Tá. Está escutando, Mariana? Estou sim. Você levantou a mão, quer dar o seu parecer? Só por favor, sinta-se à vontade. Eu acho que, na verdade, são dois fatores, né? Uma coisa é a gente estar discutindo aqui no grupo pessoas que trabalham em prol, que estão identificando o uso de tecnologia, data-driven ou o que quer que seja, como um benefício para a sociedade, que tem um nível de intelecto para isso. Mas tem uma parcela muito grande da população que hoje não tem nem tomada de consciência e que não foi ensinado dentro das escolas, dentro dos centros institucionais, a pensar, e sim a replicar e repetir as coisas, né? Então, até essa grande parcela, efetivamente, se posicionar de uma forma diferenciada, ir atrás de conceito e conseguir utilizar isso, efetivamente, no dia a dia, eu acho que vai uma evolução muito grande. Então, tem, sim, um período muito grande de adaptação, tem muita gente que vai ficar para trás, e acho que isso daí não tem como parar, e é uma coisa que tem que ser trabalhada, né? A gente que tem essa tomada de consciência, que tem um maior conhecimento, acho que é trabalhar a favor disso, de disseminar a informação de uma forma melhor estruturada e tirar esse receio também, né? Tirar esse medo que a falta do conhecimento gera no ser humano. Maravilha. Obrigado, Mari. Obrigado pela participação. Acho que o Marcos está com a mão levantada também, Marcos. Como o japonês está vivendo esse momento, para uns dramático, para outros espetacular na história da humanidade? O Marcos, ele é nosso embaixador no Japão, viu, Mariana? Ele mora há 20 anos lá no Japão, então ele conhece muito bem a cultura japonesa. Manda ver, Marcos. Está muito à frente da gente. O que a gente está vendo hoje aqui já foi implementado há 6 anos. O Pix é um caso desse. Hoje eu estou no Brasil, mas eu estou indo para o Japão já. Inclusive, eu tive recentemente com o pessoal do Parque Tecnológico de Sorocaba, eu tive com algumas universidades na questão das Smart City, cidade inteligente. A Toyota está construindo uma cidade inteligente ali aos pés do Monte Fuji, totalmente conectado, né? Só para voltar um pouquinho, a minha formação é contabilidade, então a gente analisa dados, né? Justamente para analisar, mas a minha paixão é marketing, então os dados me dão condições para analisar o mercado ou o futuro, né? Eu trabalho com banco de dados desde os meus 16 anos, ou menos, aí, no sentido de gerar banco de dados para tomar decisões. Uma coisa que é muito importante, eu vejo, nessa questão de como que você vai utilizar essas informações para fazer análise e você prever o futuro, né? Prever o futuro. Nessas minhas andanças aqui no Brasil, aqui, com o pessoal de inovação, desde sistema que captura na escola a feição dos alunos, e aí a inteligência artificial identifica o grau de felicidade desses alunos, entendeu? Desde você analisar dados de saúde, de pequenas necessidades da comunidade, né? Então, essa questão de ter o Big Data aí conectado, eu acho que é o nosso desafio, e utilizar a inteligência artificial para te dar essa análise melhor, né? Eu tive, semana passada, com o meu diretor de TI, o cara tem passagem pelo MIT, ele desenvolveu um sistema agora que acessa a Bolsa de Valores e consegue analisar as grandes baleias de mercado que ele está ali, né, para antecipar essa questão financeira, mas também a gente estava conversando de analisar o banco de dados onde o consumidor compra um Solrizal numa farmácia e acessa uma literatura para entender que ele está tendo alguma dificuldade na questão da área de saúde, né? Então,
eu vejo assim que o Japão ele está evoluído na área de tecnologia, ele está, mas o Brasil está muito mais evoluído na área de inovação, né? Na questão de inovação, nesse sentido, né? Então, a minha observação é nesse sentido de utilizar esse banco de dados, utilizar esses dados, mas qual o propósito de você utilizar esses dados e o que você vai fazer com esses dados para melhorar a nova geração ou melhorar a nossa cidade, o nosso bairro e melhorar o nosso país através de todas as informações. Então, a grande questão não é inteligência artificial, né? A questão será que o ser humano ele consegue analisar esses dados, através desses dados, então, ele tomar as decisões corretas para o nosso futuro? Então, é isso que é a minha posição no sentido de analisar, né? Assisti uma palestra do Walter Longo esses dias, né, presencial, e ele falou o seguinte, o problema se você tem um vocabulário suficiente para usar a inteligência artificial, para a inteligência artificial te interpretar também, entendeu? Então, se o ser humano não tiver vocabulário, né, e ele mostrou lá, falando, faz uma gândula assim, aí mostrou um barco cheio de garrafa, aí ele foi conversando. Então, existe uma interação também de interpretação, tanto de nós, como ser humano, como também a inteligência artificial. Se você não dá os dados corretos, ele também vai te trazer dados incorretos também. Exato. Então, vem essa questão da evolução de nós como seres humanos, né, de criar essa análise melhor e aumentar também essa questão cultural, né? Ou seja, o nosso vocabulário. O repertório, né, Marcos? Repertório. E é legal você ter dito isso, porque assim, o quarto ponto que a OCDE traz é justamente sobre a questão do bem-estar, né? Então, ou seja, a gente usar os dados para fazer isso que você acabou de falar, para trazer bem-estar para a população. E, obviamente, que esse bem-estar também vem através, né, como resultado dos últimos 3 pontos, né? Aumentar a produtividade, combater a escassez, fazer isso de forma mais eficiente e aumentar a competitividade, o que vai fazer com que mais pessoas tenham acesso a isso, né? Mas aí eu trago um problema aqui, porque a gente está falando de economia mundial, né? Então, eu vi que o tema é bacana, a gente precisa trazer alguém para falar de economia mundial, Fernando, porque eu acho que o tema é bem quente, tem bastante gente que quer falar, quer opinar, isso é bem legal. Mas vamos tentar trazer isso agora, então, para as nossas empresas, né? A ideia aqui é a gente trocar, para justamente a gente se ajudar, e como é que o Data Driven consegue ajudar uma empresa? Então, a pergunta que a gente tem que fazer aqui é, como manter uma empresa relevante em um mundo que está em constante transformação, né? O Marcos trouxe a dificuldade que existe na cultura japonesa, né, para a questão de não se expor, da questão de ser muito rígido, a questão cultural, né, e isso ser meio que uma barreira para a inovação. Como pegar uma empresa, né, centenária e tornar ela relevante nesse mundo que muda constantemente, né? E aí eu queria brincar com vocês e trazer o Trump aqui para dizer I want innovation, I want you now, né? Ou seja, eu quero inovar e eu quero fazer isso agora, né? Eu quero inovar já, né? Então, ou seja, não tem outra forma de manter uma empresa relevante, os nossos negócios relevantes, se não for por meio da inovação. O Marcos também parece que até viu minha apresentação antes, viu, Marcos? Porque eu gosto muito do Walter Longo, amo ele, eu acho que ele tem insights assim incríveis, né, uma pessoa que construiu a carreira dele inteira falando e fazendo inovação, e ele tem uma frase que eu atribuo a ele como autor, não sei se ele é o autor de fato, mas eu ouvi a primeira vez da boca dele, e ele fala isso muitas vezes, né? Então eu estou atribuindo essa frase a ele como autor, mas se não for ele o autor que me perdoe, se alguém souber que é o autor, por favor me corrija, mas o Walter Longo diz o seguinte, que empresas não morrem por fazerem a coisa errada. Empresas morrem por fazerem a coisa certa por um tempo longo demais. Bem, eu não conheço uma frase mais contundente que essa a respeito da inovação. Porque o mercado, né, está repleto de cases para corroborar essa frase. Então, quando a gente olha para Nokia, o que a Nokia fez de errado? A Nokia não fez nada de errado. Ela fez sim a coisa certa por um tempo longo demais. Se a gente olha para a Motorola com o V3, com o StarTAC, o que a Motorola fez de errado? Não fez nada de errado. Ela fez, sim, a coisa certa por um tempo longo demais. Se a gente olhar para a Blockbuster ressignificou um gênero inteiro do mercado cinematográfico. O que a gente conhecia antigamente como filme
hollywoodianos, hoje a gente chama de filme blockbuster. Muito tiro, muita explosão, muita ação, né? Aquela oscilação, o famoso W ali da emoção humana, né, na tela. O que a Blockbuster fez de errado? Nada. Ela fez a coisa certa por um tempo longo demais, ou seja, deixou de inovar. Pode falar, Fernando. Isso me remete a um artigo meu que deve sair na semana que vem ou na outra, no portal Startup, que eu mandei ontem lá para a minha editora. O tema é Market Kill e Market Shift, só forças da inovação disruptiva. E eu criei um conceito para falar de como é importante que novas tecnologias e empresas entrantes destruam empresas atuais, porque isso é a evolução da sociedade, que é o conceito básico de inovação, é do Joseph Schumpeter, que nos disse isso em 1850, e eu cito o exemplo da Nokia, da Samsung, da Motorola e da Sony Ericsson, que em 1908, 5 empresas tinham 90% do mercado de celulares só global. E somente 8 anos após, em 1915, houve um market kill das 5 primeiras, que passaram por um market shift, e a Apple tinha 92%, 8 anos após. Então, isso é inovação disruptiva, e a sociedade só precisa disso, né? Elas não fizeram nada errado, a Blockbuster não fez nada errado, a BlackBerry não fez nada errado, e nem a Kodak. O erro da Kodak foi entender que ela não estava no mercado de produzir e vender filme só fotográfico, mas sim de eternizar momentos, não importasse qual fosse a mídia. Novamente, aula 0001 de empreendedorismo. Não implemente soluções, resolva problemas dos seus clientes. Eles não fizeram isso. Isso gera market kill e market shift. Só por isso que eu escrevi o artigo. Não, bem bacana, Fernando. E é exatamente isso. Eles não fizeram nada de errado. Eles fizeram, sim, a coisa certa por um tempo longo demais. E isso significa que, assim, eu precisava ter inovado. Eu não podia ter continuado naquela coisa certa por esse tempo tão longo. Eu não sei se você sabe, Fernando, mas a Nokia, ela não começou no setor de eletrônica, nem de elétrico. A Nokia começou como uma indústria de celulose, de papel e celulose, para vocês terem ideia. Se reinventou no início do século passado, na Suécia, produzindo, né? Exato, produzindo aí sim fios de cobre, e só depois, na década de 60, é que ele entrou e montou um departamento de telecomunicações e começou a conduzir e construir telecomunicações. Então, uma empresa tem um histórico centenário de inovar. Mas chegou na década de 90, no final ela não inovou com a velocidade que ela precisava, né? Então por isso que eu gosto dessa frase do Walter Longo, porque ela é uma frase muito contundente e ela está cheia de case que corrobora o fato das empresas não morrerem por fazerem a coisa errada, e sim por fazer a coisa certa, né? Por um tempo longo demais. Muitas vezes as empresas a gente tem medo de inovar por errar, né? Mas isso não mata nenhuma empresa, né? Mas para falar de inovação, eu queria falar de uma outra coisa, né? Eu queria falar de cultura. Porque se a gente quer ter inovação na nossa empresa, a gente tem que falar de change management, ou seja, de mudança cultural. E uma mudança cultural que precisa existir para que o data-driven innovation funcione é a cultura data-driven em si. Para que eu consiga inovar por meio de dados, eu já tenho que ter na minha organização uma cultura que é orientada por dados, né? E o que é ser data-driven, né? Então eu trouxe aqui alguns slides para compartilhar isso com vocês também, para a gente poder caminhar para esse data-driven innovation juntos aqui. Eu gostaria de começar primeiro dizendo os don'ts, né? Ou seja, o que não é ser data-driven, porque a gente está ouvindo tanto falar de dados, falar de inteligência artificial, e acreditem, eu vejo tanta coisa que está errada, né, as pessoas falando, né, que eu trouxe aqui primeiro. Eu queria começar por aquilo que não é ser data-driven, né? Então, não é ser data-driven entregar a gestão da sua empresa, do seu negócio, para o algoritmo. E acreditem, eu já ouvi palestrantes famosos dizerem isso, que ser data-driven é confiar no algoritmo e viver pelo algoritmo e ser igual a todo mundo. Isso não é ser data-driven. Ser data-driven não é fazer o mesmo que todos e confiar cegamente na tecnologia. Isso é pasteurizar, né? Isso não é ser data-driven, né? Não é ser data-driven tolher
o seu know-how. Eu ouvi isso de um outro palestrante muito famoso também, que eu tive a oportunidade de ouvir presencialmente, e ele estava exatamente defendendo isso, que assim, ser data-driven é matar o seu conhecimento. Não, pelo amor de Deus, ser data-driven não é isso. Não é matar o seu conhecimento, assim como também não é tolher a sua intuição. Né? Para a gente conseguir gerar informações, insights que sejam relevantes, a gente precisa, assim como o colega embaixador Reginaldo falou no início, assim, a gente precisa fazer as perguntas certas. E as perguntas certas, elas vêm justamente do nosso conhecimento, de como fazer, vem da nossa intuição, de gerar hipóteses. Né? Ser data-driven é justamente usar essas hipóteses e confirmar essas hipóteses a partir de dados. Né? Então, ser data-driven não é tolher intuição nem know-how. Né? Também não é cancelar uma nova ideia. Já ouvi isso também. Né? Ah, não tem dados, então vou cancelar a ideia. Poxa, aí não vai haver. Ser data-driven é não ter inovação disruptiva. Não, isso também não é ser data-driven, pelo amor de Deus. Tem nada a ver. Não é porque não tem dados suficientes sobre uma ideia que é disruptiva no meu mercado que eu vou abandonar ou desfazer de uma ideia. Isso também não é ser data-driven. E por último, não é ser data-driven acompanhar a modinha, né? Tem muita gente que acha que data-driven é mais uma modinha, né? Então tinha a modinha lá atrás do BSC, do Balance Scorecard, aí com a Intel, os meninos ali do Vale, surgiu o OKR, né? Os objetivos chaves, os objetivos e resultados chaves ali como metodologia. Ah, isso data-driven é só mais uma modinha dessa. Não, não é uma modinha, mais uma modinha. Ser data-driven é, na verdade, tomar decisões orientadas por dados. E quando eu digo orientado aqui, não é seguir ipsiliteris do que você está vendo ali. Quando a gente pede uma orientação para um mentor, para um conselheiro, você está pedindo um direcional, um caminho para onde olhar, para onde observar, para onde pesquisar mais. É isso que o data-driven faz por nós. Ele nos orienta, ele nos dá um norte, ele nos mostra aonde procurar, como procurar, quando procurar, até quando procurar. Então ele nos responde a questões que vão junto com o nosso know-how, ou seja, o conhecimento que a gente adquiriu ao longo das nossas carreiras é importantíssimo para ser data-driven, né? Somado à ciência de dados, ou seja, aí sim os métodos analíticos, conhecer o que é uma análise descritiva, uma análise de diagnóstico para entender causa e efeito, uma análise preditiva, né? Ou seja, eu conseguir prever um cenário usando inteligência artificial, ou modelos estatísticos, como se fazia antigamente. Através dessa soma é que a gente vai conseguir ser data-driven e tomar decisões que sejam mais assertivas, mais ágeis e mais eficientes, né? Bem, dito isso, como fazer então o Data-Driven Innovation, né? Agora que eu tenho essa cultura Data-Driven dentro da minha organização, como é que eu parto para o Data-Driven? Bem, primeira coisa, se a gente está pensando em fazer uma inovação radical, ou seja, eu vou mover radicalmente a minha companhia, a minha marca, o meu produto, o meu serviço, é importante que você use os dados da sua empresa e também dados de mercado para você conseguir, primeiramente, gerenciar bem os riscos. Porque como já o próprio nome já diz, é uma inovação radical. Se der errado, sua empresa morreu. Né? E é esse medo de morrer que leva as pessoas a não inovar. Então, se eu vou inovar, eu tenho que usar os meus dados para gerenciar bem esses riscos. Porque eu estou falando de uma mudança que é radical no meu core, no core da minha companhia, no core do meu produto, do meu serviço, né? E com esses dados, procurar antecipar cenários. Então, se eu mudar radicalmente o meu produto, se eu mudar radicalmente, né, o core da minha empresa, se eu fizer com que essa inovação seja o cerne de todo o meu negócio, quais cenários eu posso antecipar com isso? Né? Qual é o cenário que eu vou estar inserido? Quais são os impactos para o meu negócio? Qual é o impacto para aquele mercado que eu estou inserido? Né? Então, numa inovação radical, a gente pode usar os dados para essa finalidade. Numa inovação incremental, ou seja, eu quero melhorar um produto, né? Eu quero inovar e melhorar aquele meu produto, eu quero inovar e melhorar a minha marca, o meu serviço, você vai fazer uma análise da experiência e do comportamento do consumidor em relação à sua marca, o seu produto ou seu serviço. Ou seja, você vai usar os dados para justamente conhecer toda a jornada do consumidor, desde a descoberta dele, como é que ele descobre a sua empresa,
Como é que ele descobre a sua marca, o seu produto? Passando pela consideração, ou seja, como é que ele considera conhecer, a experimentar a sua marca, o seu produto, o seu serviço. Chegando na compra, né? Quais são os fatores que levam ele a decidir por comprar o seu produto? Né? São perguntas que a gente tem que se fazer. Depois que ele compra o meu produto, que ele se torna um cliente, que experiência que ele tem com a minha marca depois que ele adquire meu produto? Né? Então, entender exatamente, analisar esse comportamento desse consumidor com a sua marca e, principalmente, quando esse consumidor atinge o status que todo mundo quer dentro da jornada de qualquer cliente, que é o cliente enquanto advocacy, né? Ou seja, aquele cliente que vai recomendar os seus produtos, recomendar a sua marca, né? Indicar a sua empresa, entender o porquê que ele faz isso, quais são os motivadores para ele fazer isso, né? Então, esse tipo de análise vai te dar condições suficientes para ter insumos para conseguir fazer uma inovação incremental. Então, fazer uma inovação incremental é analisar a experiência que o consumidor tem por meio de tudo que a gente coleta, né, desse consumidor dentro do nosso negócio, para poder entender quais são os pontos que eu mais devo focar, porque eu entendo agora o meu consumidor e logo eu consigo fazer uma evolução, uma inovação que é incremental para tornar o meu produto mais eficiente ou fazer aquilo que eu já faço de uma forma mais eficiente para entregar melhor, para conseguir aqueles 4 pontos que a gente viu lá que a OCDE destacou, né? E por último, inovação disruptiva, né? Inovação disruptiva, ela geralmente acontece no mercado. Ela dificilmente acontece dentro das empresas, né? Então, quando a gente fala de inovação disruptiva, a gente está falando muito de análise de tendências de mercado. Então, eu vou entender ali as tendências que estão nesse mercado através dos dados que eu estou coletando, dos dados que eu estou observando, para entender, então, os impactos dessa tendência no meu negócio. E aí sim eu uso a perspectiva de marca, a perspectiva de produto, a perspectiva de serviço para entender qual é o próximo passo. Inovação disruptiva é dar o próximo passo. Enquanto todo mundo está achando que não é o momento ainda para fazer aquilo, quem inova de forma disruptiva, ele dá o próximo passo. Enquanto as pessoas estão achando que ainda não vai acontecer, essa pessoa que está inovando de forma disruptiva, ele está dando o próximo passo. Então, a gente pode usar essas análises de tendências de mercado, né, para justamente a gente conseguir entender qual é o próximo passo. E isso é fazer Data-Driven Innovation. Isso é inovar através e orientado por dados, né, usando os dados para todo tipo de inovação que a gente puder ter na nossa organização ou na sociedade que a gente está inserido, né? Era isso que eu tinha para compartilhar hoje com vocês. Acho que muita gente tem mais perguntas. Eu procurei correr um pouquinho mais para a gente poder trocar aqui, perguntar e responder. Fernando, acho que a gente tem mais uns minutinhos ainda para trocar aqui, para perguntar, né? Maravilha, você foi britânico com o tempo. Obrigado, querido André. Vamos abrir o espaço aqui para alguém fazer alguma pergunta, gente? Só fiquem à vontade. Minha querida Batatinha Souza de Cianorte, um beijo para você, querida. Alguém quer... Opa, posso falar? Pode falar. Cláudio Honor de São Paulo, querido. Opa, vamos lá. Fala, boa noite aí. Boa noite aí, é muito bacana o conteúdo. Eu trabalho na área de tecnologia e com alguns projetos de LGPD. Então, eu queria que você comentasse um pouco, André, como que essa questão da gente capturar dados, trabalhar esses dados, ela esbarra em algumas circunstâncias aí com a Lei Geral de Proteção de Dados e isso pode travar a questão da inovação. Então, eu queria que você, como alguém que está inserido nesse contexto aí, comentasse um pouco sobre esse ponto. Muito, muito legal sua pergunta, Rogério, porque é a pergunta que eu mais ouço dos clientes, tá? Toda vez que a gente chega para o cliente tentando fazer com que ele use algum modelo preditivo para entender comportamento, para entender intenção dos clientes, né? A primeira coisa que eu ouço é isso, mas como é que fica a LGPD? Bem, a gente tem que entender que a LGPD, ela tenta garantir a privacidade e o sigilo com relação à personificação da informação. Então, o primeiro passo para toda análise de dados é não entender o indivíduo, mas sim
o grupo, o conjunto de indivíduos. Então, a primeira coisa que a gente faz é anonimizar os dados. Então, esses dados deixam de ter característica que podem reconhecer o Rogério. Porque o que eu quero entender é o comportamento do Rogério, mas enquanto grupo. Então, eu quero entender quantos Rogérios eu tenho num conjunto de clientes. E quantos Marcos eu tenho, quantos Fernandos eu tenho, e quantos grupos de indivíduos que poderiam ser totalmente diferentes eu tenho. Não adianta eu trabalhar com 1 milhão de grupos, porque aí eu estou trabalhando de indivíduo a indivíduo. Mas aí alguém pode perguntar, poxa, André, mas como é que eu faço isso e ainda garanto a individualidade? Bem, a gente tem que começar para entender, e aí, falando de análise aqui de novo, né, aquele velho Pareto lá de trás, onde é que eu coloco os meus esforços para ter o melhor resultado, né? Então a gente faz análise de segmentação de público para entender aonde que eu emprego os meus esforços. A partir disso, aí sim, eu classifico essas pessoas e tento entregar para o Rogério a experiência que é única para ele. Mas a análise eu fiz sobre o conjunto todo. Então, a gente não tem problema com LGPD, nem com a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia para esse tipo de finalidade, tá, Rogério? André, eu queria agradecer a participação aqui do Paulos, que participou ontem à noite no evento Café com BPO. Obrigado, Paulos, pela participação aqui no evento. Queria agradecer a participação aqui da Raquelzinha, Raquel Vieira, que estava comigo semana passada no evento que eu fiz em Campina Grande, na Paraíba. Obrigado pela participação, querida amiga da Sabrícia, aqui, que a convidou para participar como membro. Obrigado, Sabrícia. Mais alguma pergunta, pessoal, para a gente partir aqui para o nosso encerramento? Mais cedo eu brinquei com você, né, André? Mas eu queria fazer uma contribuição legal, porque eu estava lendo um artigo justamente sobre como a inteligência, você está falando da mudança de comportamento, né? A mudança de comportamento da inteligência artificial é que até agora a humanidade dominava as tecnologias para usar como ferramenta. E a mudança de paradigma maior que esse artigo apontava era justamente de que agora as pessoas querem entregar o controle para a inteligência artificial. Faz meu roteiro de viagem, faz o não sei o quê. E aí, quem não tem a inteligência real, a inteligência natural, até acha que a inteligência artificial pode escrever um roteiro melhor, pode fazer... Meu Deus do céu, eu fiz um curso, vendi curso de inteligência artificial, dei aula, e eu garanto para vocês vão ser substituídos não por inteligência artificial, sim por pessoas que dominam essas tecnologias, inclusive estou à disposição para a gente entender como é que a gente pode fazer essas ferramentas, né, como a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Eu uso todo dia o ChatGPT. Escreve abobrinha pra caramba. Eu faço raiva com o negócio. Mas é legal essa mudança de paradigma. Deixa eu dar só um spoiler aqui, né, como especialista em inteligência artificial. As pessoas acham que existem dois tipos de modelos linguísticos na inteligência artificial. O que a gente conhece como NLP, que é entendimento ou processamento de linguagem natural, e os modelos largos ou grandes, né, que é o LLM. Todo mundo acha que o ChatGPT ele está entendendo as pessoas. E aí eu vejo muita gente falando assim, poxa, mas ele mentiu. Não, o ChatGPT inventou. Não, ele não fez nenhuma coisa nem outra. O ChatGPT é um modelo de linguagem artificial criativo. Por quê? É um modelo com base em pesos que ele identifica qual a probabilidade da próxima palavra. E por isso que ele consegue entender o contexto semântico. Mas ele não está te entendendo de verdade como faz um modelo de processamento de linguagem natural. Então, assim, você está completamente correto, viu? Assim, se alguém entregar a vida para o ChatGPT, vai perder, entendeu? Vai dar errado. Viu, André, isso me lembra, André e Derek, isso me lembra a frase ensinamento do meu mestre professor Peter Drucker, que trouxe para a gente o conceito entre eficácia e eficiência, né? Não tem nada mais burro para a gente do que a gente ter funcionários extremamente eficientes em fazendo a coisa errada, né? E esse é o problema, a gente faz treinamento, pega gente que não tem capacidade de discernir entre o certo e errado e vai ser robozinho de repetir coisa que foi mal treinada, mal ensinada, né? Para terminar aqui, eu gostaria de chamar para uma última conversa aqui, Mariana Mari Pereira Burgel, que está aí em trânsito ou no Uber,
espero que não dirigindo, acho que está no Uber, está de passageiro. Tô até com a mão para né? cima aqui. Manda brasa, Mari. É muito sentido. De nada adianta eu ter tecnologia e inovação à disposição se eu não souber contextualizar, se eu não entender o conceito, se eu não trazer a informação ali de forma estruturada e para onde eu quero levar, né, aquela resposta. Então, assim, é muito quesito, assim, eu tenho que pensar. Essa parcela ainda ela é responsabilidade do ser humano. O que a tecnologia traz é a facilidade de interpretação da base de dados a partir do que eu quero refletir, né? E não o contrário. Então, esse entendimento aí do todo, ele é muito crucial, né? Nesse momento. E parece que a gente vive um momento de usar tecnologia e inteligência artificial, né, Mari? Onde está todo mundo meio que pisando em ovos, acha que essa coisa vai controlar. Não, é o que o Derek falou. As pessoas vão ser especialistas em controlar mais. Então, não é que vamos perder emprego. Ela está aprendendo embasada na gente, né? Isso. Alô? É isso. Alô? Viemos para ter. André, eu acho que ela tá. Acho que a conexão tá ruim, viu, Mariana? Acho que falhou um pouco no finalzinho. Um pouquinho ruim. Isso aí. Acho que o Lindomar tá com a mão Desliguei a câmera que ficou. Vou querer também chamar o nosso embaixador Lindomar, que daqui 2 dias está me recebendo em Macapá. Fala, querido Lindomar. Já estamos aguardando você ansiosamente aqui no Amapá com um almoço amazônico esperando por você. Aí sim, hein? Eu queria dar meus 2 centavos de contribuição para essa discussão que foi assim muito avançada, muito esclarecedora. Assim, eu sou apaixonado também por dados, assim, por banco de dados e tal. E assim, eu gosto de um conceito que é a hierarquia dos dados, né? Que a gente sai desde o dado, que é para passar para informação, depois para conhecimento, depois para inteligência e depois, por último, para sabedoria, né? E a maioria das empresas não chega nem ao nível de trabalhar com inteligência, né? A inteligência é quando você usa o data-driven para tomada de decisão. Já a sabedoria é quando você faz predição, você prevê o futuro, né? Eu também sou empreendedor, sou de uma startup e agora a gente está num momento de mudança de chave na Proeste, na minha startup, para a gente prever quais são os clientes de escolas que vão se transformar em inadimplentes, por exemplo, e fornecer essa informação para as escolas. Quais são os alunos que vão ficar reprovados no final do ano e mudar o destino desses alunos antes que eles fiquem reprovados. Então, acho que é o próximo nível das empresas que precisam avançar ainda para essa parte de predição de dados ainda, né? Maravilha. Gente, para a gente finalizar, obrigado, Lindomar. Mais um último comentário. Sempre muito rico aqui o nosso... Só queria agradecer o Guto. Fala, Guto, está falando aí de João Pessoa. André, queria agradecer novamente o seu papo. Falando em inovação, né, a gente sempre está abordando o tema que é o dia a dia aqui. Acho que a gente tem que trazer isso para a realidade de todas as pessoas. Vou compartilhar com vocês uma frase de um livro que eu adoro muito, que é um livro em torno do mundo da inovação, que é esse livro aqui, ó. Deixa eu botar para vocês verem. Lições de um Empresário Rebelde, que é a história do Yvon Chouinard, que é um francês fundador da Patagônia. A Patagônia, acho que todo mundo deve se lembrar, uma empresa de acessórios esportivos. Ele começou a empresa porque ele é um escalador amador / profissional francês, que nos anos 70 não encontrava equipamento capaz para as escaladas dele. Então, ele começou a fazer no quintal da casa dele, né? Na garagem, e isso virou um grande negócio. Aquelas travinhas que a gente usa só como chaveiro, ele inventou esses negócios e se tornou a grande Patagônia. E ele está falando aqui da importância da inovação, né? Vou ler um parágrafo aqui
página 119. Tem evento que eu levo isso para ler. Invenções bem-sucedidas requerem uma dose tremenda de energia, tempo e dinheiro. Grandes invenções são tão raras que mesmo os gênios mais brilhantes criaram apenas algumas poucas realmente comercializáveis ao longo de suas vidas. Materializar uma invenção pode levar 30 anos, mas em somente alguns anos ou meses pode haver milhares de inovações decorrentes da ideia original, que é o nosso papel aqui como profissional da área, pivotar. A inovação pode ser realizada muito mais rapidamente, porque já parte de uma ideia ou design de produto existente. Então, eu lembrei dessa frase porque o querido André aqui falou aqui de inovação radical, inovação disruptiva, inovação incremental, e o quanto o uso de data, o Data-Driven Innovation, vai facilitar a gente inovar cada vez mais e ser cada vez menos inventor metido à besta, né? E os dados vão facilitar essa vida aí. Galera, queria agradecer novamente a presença de todos aqui no nosso Bora Fazer Talks número 12, hoje com a presença do querido André de Paula. André, considerações finais, amigo. Gente, eu só tenho a agradecer, eu tenho acompanhado, como o Fernando falou, eu sou habitué aqui do Talks, gosto muito, assim, espero ter contribuído, assim como aqueles que eu assisti contribuíram para a minha carreira e para o meu dia a dia. Eu tenho ouvido coisas aqui que são fantásticas, de fato, assim, é muita gente boa falando sobre assuntos muito interessantes e que dá para trabalhar no dia a dia da nossa vida. Então, só tenho a agradecer. Obrigado pela oportunidade, Fernando, espero ter contribuído com o negócio de vocês. Obrigado. Então, novamente, gente, obrigado. Convidem seus amigos aqui, pessoal do trabalho, amigos para participar do Clube Bora Fazer. Vamos crescer, trazer mais gente, mais conhecimento. Quem tiver artigo publicado, enviem para a gente publicar na nossa newsletter. Temas, sugestões, estou sempre aberto aqui, tá bom? Galera, fiquem com Deus. Quinta-feira, às 8 horas, Maria ainda não participou, a Batatinha também não, o Marcos Uda, não sei, eu não lembro, a Vanessa Soares, participem do nosso do Bora Fazer Meetup, o nosso encontro quinzenal de networking sustentável, onde eu apresento a minha metodologia, tá bom? Quinta-feira, às 8 horas. Batatinha, beijo para Cianorte. Galera, fiquem com Deus, obrigado por tudo. Vocês me forneceram o que vocês têm mais de rico e precioso na vida de vocês, que é o tempo de vocês, tá bom? Isso não tem volta. Cada segundo da vida de vocês me vale muito. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Valeu, Fernando. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Um abraço sempre a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Ótima noite a todos. Boa noite. Obrigado, Paulo. Obrigado, Guto. Obrigado, Camila. Lucinéia. Edu falando do Rio. Raquel Vieira falando, acho que você está em João Pessoa. Felipe Toledo falando aí do Rio Grande do Sul. E do Monte do Rio. Monique Badaró de Salvador. Rodrigo Figueiredo de São Paulo. Cara, do Ciné, eu estou sabendo onde todo mundo mora. Eu estou hackeando todo mundo aqui. Obrigado, querida. Pedro, obrigado, hein, querido? Pode parar aí. Beleza, pode deixar, Fernando. Abraço, fica com Deus. Outro, igualmente.